A risada ecoou como um tapa, cortante e inesperada, atravessando o silêncio polido da sala de reuniões no último andar da Bill Vita, em São Paulo. João Silva parou com o cabo do esfregão na mão. Na sombra da divisória de vidro, ele a viu. Fernanda Costa, CEO da Bill Vita, vestida com uma blusa de seda preta e calça cinza sob medida, segurava um documento grosso como se fosse um adereço de comédia. Ela o balançou com um sorriso irônico. Sério, nem nosso melhor advogado conseguiu decifrar isso. Está tudo em alemão técnico de patentes. Jurídico encontra ciência. Traduza isso e meu salário trimestral é seu. Uma explosão de risadas veio dos 3 homens sentados ao redor da mesa de mármore. Taças de champanhe tilintaram. Alguém assobiou baixo e disse: Isso é 1,5 milhão de reais. Fernanda, tem certeza que quer perder isso por uma brincadeira? Ela inclinou a cabeça. Não estou preocupada. Não tem ninguém neste prédio que consiga traduzir isso. João olhou para o chão, seu esfregão deslizando silenciosamente pelo piso de madeira. Ele não precisava ver o documento. Já tinha visto centenas iguais. A estrutura do alemão técnico estava gravada em sua mente como a letra de uma música que ele amava e agora tentava não cantar. Ele continuou se movendo. Certifiquem-se de que a equipe de limpeza não jogue este fora. Fernanda acrescentou com uma piscadela, jogando o documento em uma mesa lateral perto do bar de café. João não olhou para ela. Ele havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade, mas sua mão no cabo do esfregão estava branca de tanto apertar. Ele empurrou o carrinho para fora da sala e virou o corredor. Só quando a porta se fechou, abafando as risadas, ele parou. Sua respiração veio lenta, controlada. Ele pegou o pano no bolso traseiro e limpou as mãos. Então, com uma rápida olhada para garantir que o corredor estava vazio, voltou, entrou silenciosamente na sala de reuniões e pegou o documento. No vestiário dos faxineiros, as luzes fluorescentes zumbiam acima dele enquanto João sentava sozinho no banco. O documento estava aberto em seu colo. Seus olhos percorreram cada página, anotações manuscritas nas margens, diagramas de sequências bioquímicas, referências obscuras a regulamentações de segurança de dados da UE. Era pior do que ele imaginava. Uma cláusula na página 3 concedia ao parceiro alemão acesso irrestrito ao banco de dados genômico de clientes da Bill Vita, uma violação direta das leis de proteção de dados. Outra seção praticamente entregava os direitos de propriedade intelectual de qualquer software de mapeamento genético co-desenvolvido. Ele expirou pelo nariz. Eles não leram isso, murmurou. Não poderiam ter lido. Ele passou o polegar calejado pelo logotipo da Bill Vita no canto. Fazia 10 anos desde que ele traduzira um documento assim. 10 anos desde que abandonara as salas de aula e seu nome em revistas acadêmicas para se tornar um fantasma de uniforme azul marinho. Passos ecoaram fora do vestiário. João dobrou o contrato, colocou-o na mochila e se levantou. Ele ainda tinha mais um andar para limpar. Eram 2h15 da manhã quando ele entrou em seu apartamento no bairro do Brás, uma área operária a leste do centro de São Paulo. Sua filha Mariana dormia no sofá-cama, um braço pendurado na borda, seu caderno de desenhos aberto ao lado. João parou para ajeitar uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Na penumbra da luz da cozinha, ele preparou café. Sentou-se à mesa de fórmica lascada e tirou seu velho laptop, que não tocava desde que deixara um emprego na Universidade de São Paulo. O som de inicialização parecia uma memória. Ele vasculhou uma gaveta e pegou um caderno de couro rachado, seu antigo diário de léxico. Dentro, havia anotações sobre mudanças de dialeto, linguagem de patentes, termos de conformidade da UE em 3 idiomas. E então, silenciosamente, com a cidade dormindo lá fora, João começou a traduzir. Na manhã seguinte, a Bill Vita brilhava à luz do dia. Cada superfície de vidro polida, cada corredor silencioso em sua tranquilidade matinal. João colocou um envelope selado na caixa de documentos internos da empresa, marcada como jurídico confidencial. Sem assinatura, sem bilhete, apenas uma tradução limpa e datilografada e um resumo de uma página sobre as implicações legais. Ao passar pela recepção, Fernanda Costa saiu de um elevador, flanqueada por 2 consultores jurídicos. Seus saltos clicavam no chão. Seus olhos varreram o saguão e pousaram nele. Houve um leve lampejo de reconhecimento, depois desdém.
como se ele fosse apenas ruído de fundo, um acessório. João abaixou a cabeça respeitosamente. Ela não o reconheceu, e isso era aceitável. Ele não estava fazendo isso por ela. Naquela noite, enquanto caminhava com Mariana para casa após a escola, ela pulava ao seu lado, a mochila quicando. Pai, ela perguntou de repente, você já desejou voltar a ser professor? João sorriu. Eu nunca fui apenas um professor, Mi. Fui marido da sua mãe e agora sou seu pai. Isso é mais que suficiente. Mariana franziu o nariz. Mas você é muito inteligente. Ele riu. Ser inteligente não significa que eu tenho que estar na frente de uma sala. Às vezes, a coisa mais inteligente é saber quando ficar quieto e quando não ficar. Ela inclinou a cabeça. Isso é um dos seus ditados de professor. João parou de andar. Ele a olhou sério. Não, isso é um ditado de faxineiro. E, pela primeira vez em muito tempo, ele quis dizer isso. O ônibus parou com o Silvio em frente à escola de Mariana, e João desceu no ar fresco da manhã, segurando uma sacola de papel pardo com o almoço dela e uma pequena surpresa. Um conjunto de lápis aquareláveis de segunda mão que ela vinha namorando na vitrine de uma livraria na semana passada. Ele ajeitou o colarinho da jaqueta. A cidade estava acordando, buzinas soando, pneus rolando no asfalto molhado, vozes se levando nas calçadas. Tudo parecia distante para João. Sua mente ainda estava nas páginas do documento que traduzira durante a noite, nas cláusulas que ecoavam como um sino de alerta em seu peito. Dentro da escola, crianças corriam pelo corredor. Mariana estava no armário, ajeitando o cabelo atrás da orelha, cercada por um grupo de colegas. João desacelerou, captando o rosto dela bem quando o menino riu alto demais e disse: Essa é a Mariana. O pai dela é o faxineiro da Bill Vita. Aposto que ele limpa banheiros com um dicionário. Algumas crianças riram. A mão de João apertou a sacola. Os olhos de Mariana encontraram os dele. Ela não chorou, nem se encolheu. Em vez disso, virou-se para o menino e disse calmamente, com clareza: Meu pai fala 5 idiomas. Quantos você fala quando não está se escondendo atrás da sua mãe? Silêncio. O menino piscou. Os outros se mexeram, desconfortáveis. João deu um passo à frente bem quando uma professora chamou as crianças para a aula. Mariana voltou ao armário, sua expressão indecifrável. Ele se agachou ao lado dela. Trouxe seu almoço, disse, colocando a sacola gentilmente em suas mãos. E algo a mais. Mariana abriu a sacola. Ao ver os lápis, seus olhos se arregalaram um pouco. Você lembrou? Claro, João sorriu. Você é minha artista favorita. Ela olhou para baixo, então perguntou baixinho: Por que você não disse a eles o que costumava fazer? Por que não se trata do que eu fazia, Mi? É sobre quem eu ainda sou. Ele se endireitou. E hoje, sou o cara que está atrasado para o segundo emprego. Mariana sorriu, apenas um pouco. Obrigada, pai. Mais tarde, na pequena cozinha, João estava ao fogão, mexendo uma panela de sopa de lentilha. O som do lápis de Mariana riscando o papel enchia o ambiente. Ela estava desenhando de novo. Fazia semanas que não tocava no caderno. João se encostou no balcão, deixando o aroma de cominho e alho envolvê-lo como uma memória. Ele pensou em Ana, sua falecida esposa, e no jeito que ela cantarolava enquanto cortava legumes. Ela era sonhadora, a artista, a faísca no pequeno apartamento deles em Campinas. Quando ela faleceu, 11 anos atrás, algo em João quebrou, não em raiva, mas em silêncio, como uma página arrancada de um livro que ninguém terminaria de ler. Ele abandonou tudo, suas aulas, suas pesquisas, sua promoção iminente. Seus alunos o chamavam de Doutora Silva. Agora, até seu nome havia se dissolvido na água do esfregão. Mas ele nunca se arrependeu. Não quando colocava Mariana na cama todas as noites. Não quando ela sussurrava dormindo, segurando sua mão. Ainda assim, naquela noite, após o documento, após aquela frase, traduza isso, meu salário é seu. O peso parecia mais forte que o usual. Ele serviu a sopa, sentou-se à frente de Mariana. Ela mergulhou a colher na tigela, então olhou para ele. Você está bem. João riu suavemente. Você me observa desde os 3 anos. Claro que você sabe.
Ouvi a dona Fernanda falar algo sobre um contrato pelo telefone. Ela admitiu. Ele pausou. É complicado. Mariana assentiu. Você não precisa me contar, mas se for um complicado bom, fico feliz. João a estudou. Essa criança que herdara os olhos perspicazes da mãe e o coração quieto dele. Então ele disse, já te contei porque parei de dar aulas. Mariana balançou a cabeça. Não foi porque cansei. Eu amava os livros, os idiomas, os alunos. Então por quê? Ele mexeu a sopa. Porque quando sua mãe ficou doente, percebi algo. Ser o homem mais inteligente da sala não significa nada se as pessoas que você ama estão sofrendo e você não está lá. Então escolhi estar lá. Mariana ficou quieta. João continuou, voz baixa. Há alguns dias, sinto falta do trabalho, das aulas, do quadro cheio de palavras que só 3 pessoas no prédio entendiam. Uma pausa. Mas você vale cada palavra que nunca disse. Mais tarde naquela noite, João sentou à mesa da cozinha, a tradução selada em um envelope, pronta para ser deixada na caixa anônima do departamento jurídico da Bill-Vita. Ele pegou seu diário novamente, não o de anotações linguísticas, mas um diferente, iniciado após a morte de Ana, um pessoal. Ele abriu uma página em branco e escreveu 12 de março. Traduziu o documento. 30 páginas, 28.000 palavras, uma cláusula que poderia ter destruído a empresa. Eles riram. Eu escutei. Amanhã, voltarei a ser invisível. Mas esta noite, lembrei quem eu era. E, pela primeira vez em muito tempo, não me senti pequeno. Ele fechou o diário. O apartamento estava silencioso. Mariana dormia no sofá novamente, encolhida ao lado de seu desenho. João se levantou e apagou as luzes, mas antes olhou mais uma vez para o envelope na bancada, então sussurrou para a escuridão. Vamos ver se eles ainda estão rindo amanhã. Às 5h53 da manhã, São Paulo ainda estava vestida de sombras, o horizonte apagado pelo último suspiro da noite. João estava sob o brilho suave do átrio de vidro da Bill-Vita, envelope na mão. O chão de mármore sob seus sapatos estava impecável. Ele mesmo limpara 100 vezes. Mas naquela manhã, parecia terreno desconhecido. Ele hesitou na caixa de documentos internos marcada como jurídico, confidencial. Então deslizou o envelope pela fenda. Ele caiu com um baque suave, engolido pela burocracia. Sem assinatura, sem nome, apenas suas palavras e a verdade. Ele expirou. De volta ao trabalho, sussurrou. No andar 42, a tensão matinal já vibrava. Fernanda Costa entrou na sala de reuniões executiva às 7h08. Um café preto em uma mão, tablet na outra, saltos clicando como pontuação no piso de madeira polida. O documento já estava na mesa, traduzido, anotado minuciosamente. Ao lado, um resumo executivo de uma página, claro, conciso, condenador. Ela o encarou por um longo momento. A sala estava vazia, exceto por Rafael Lima, chefe de assuntos jurídicos, que a chamara assim que encontrou o envelope. Você está dizendo que isso veio anonimamente? Ela perguntou. Rafael assentiu. Sem identificação, sem código de submissão. Só isso. Ele deslizou o resumo para mais perto dela. Fernanda leu em silêncio, sua expressão indecifrável até chegar à cláusula que João marcará com sublinhado vermelho. Acesso técnico total aos dados genômicos de todos os clientes da América Latina. Ela olhou para cima, bruscamente. Você está me dizendo que quase assinamos isso, entregando acesso irrestrito ao nosso banco de dados inteiro. Rafael apertou os lábios. Sim, e a cláusula estava enterrada em linguagem densa. Nossa equipe sinalizou, mas esta versão é cirúrgica. Fernanda bateu a unha na página. Isso não é tradução de inteligência artificial. É trabalho humano, com entendimento profundo. Quem fez isso sabe não só da língua, mas do que está em jogo. Às 8h30, a notícia começou a se espalhar. No canal interno de Slack jurídico, alguém digitou. Alguém viu a tradução que chegou hoje? É uma obra-prima. Nos salvou de um processo. Outro respondeu. Honestamente, isso está acima do nosso nível. Verifiquei 2 vezes. Sem erros. Quem fez isso sabe mais sobre leis de biotecnologia alemãs do que metade da nossa equipe sênior.
Às 9h02, João estava esfregando a base de uma parede de vidro no lounge do térreo quando o gerente assistente do prédio parou. Ei, João, você estava trabalhando ontem à noite, né? Ele ficou cauteloso. Sim. Por quê? Havia um documento deixado no jurídico confidencial. Estão investigando. Pensei que talvez você tivesse visto alguém. João balançou a cabeça. Só corredores vazios e chiclete velho no carpete. Nada novo. O gerente riu. Imaginei. Tudo bem. Valeu. Cara. João voltou a esfregar, o coração quieto, mas firme. Ele não queria agradecimentos. Queria impacto. Naquela noite, em casa, Mariana estava na mesa da cozinha, pintando uma raposa em uma floresta de aquarela. João a observava, depois virou os olhos para a cidade lá fora, viva com sirenes, faróis e pulsar de milhões. Você está bem, pai? Mariana perguntou, sem levantar os olhos. Ele assentiu, só pensando. Ela soprou suavemente a pintura. Sobre o contrato, João sorriu levemente. Como você sempre sabe, você fica quieto quando faz algo corajoso. Não é um silêncio nervoso, é um silêncio corajoso. Ele pausou, pego desprevenido pela escolha de palavras dela. Silêncio corajoso. Ela assentiu. Como antes de me ajudar a falar com a professora que eu queria trocar de aula de arte. Você não disse muito, mas segurou minha mão e isso me fez sentir forte. A garganta de João apertou. Você fica quieto quando faz algo corajoso. Ele não sabia que isso transparecia. Enquanto isso, no andar 42, Fernanda Costa estava sozinha em seu escritório, vendo o sol sangrar laranja no horizonte de vidro. Ela clicava em arquivos na tela, todos rotulados Acordo de Munique, rascunho alemão. Quanto mais lia, mais claro ficava. Se tivessem assinado aquela versão, a Biovita teria perdido mais do que propriedade intelectual. Estariam abertos a violações regulatórias, processos e reações públicas por anos. Alguém o salvara, silenciosamente, completamente, sem pedir crédito. Ela lembrou do faxineiro passando por ela aquela manhã, aquele de olhos quietos, que nunca falava a menos que falassem com ele. Será que poderia ser? Ela afastou o pensamento. Improvável demais, mas algo não a deixava esquecer. Às 10h43 da noite, João terminava suas rondas. Os corredores ainda estavam vazios, xícaras de café esquecidas, cadeiras de sala de conferência entreabertas, persianas meio levantadas, os restos silenciosos de mais um dia corporativo. Ele parou na mesma mesa onde Fernanda jogara o documento alemão na noite anterior. As taças de champanhe haviam sumido, as risadas silenciadas, o contrato também, mas não esquecido. Ele pegou seu caderno de couro no bolso e abriu na última página. Escreveu, eles riram, mas a verdade não liga para quem ri. Só precisa de alguém disposto a dizê-la. A sala de reuniões estava mais fria que o usual. Não na temperatura, mas no jeito que todos se sentavam mais retos, falavam mais baixo, olhavam ao redor como se esperassem que outra pessoa dissesse que pensavam primeiro. A luz do início da primavera lançava linhas nítidas na mesa, dividindo o poder de pânico. Fernanda Costa estava à cabeceira, os dedos repousando levemente no braço da cadeira de couro. Quero deixar isso claro, ela disse, a voz controlada, mas firme. Se tivéssemos assinado aquele acordo ontem, teríamos violado 3 leis federais e entregado tecnologia proprietária valendo centenas de milhões. Um silêncio caiu. O diretor financeiro, Tiago Mendes, pigarreou. Então, quem pegou isso? Nossa equipe interna sinalizou alguns problemas, mas esse nível de detalhe é cirúrgico. Fernanda pausou. Ela não queria responder porque não sabia. Não tem um nome, ela respondeu. A tradução foi enviada anonimamente. Mas quem quer que seja, entende de alemão jurídico, leis de dados europeias e implicações genômicas melhor que metade dos consultores que contratamos. A sala murmurou. Então, do canto, Rafael Lima falou lentamente. Você acha que temos alguém na folha de pagamento que está apenas se escondendo? O olhar de Fernanda se estreitou. Não acho que estão se escondendo. Acho que nunca pensamos em procurar. No térreo, João esfregava a entrada do saguão sul, olhos focados, movimentos precisos.
Ele não precisava olhar para saber quem havia entrado. Sentiu no silêncio que acompanhava os saltos dela. A pausa dos seguranças olhando para cima. A sutil mudança na pressão do ar enquanto as pessoas abriam caminho. Fernanda Costa. Ele não se intimidou. Apenas terminou o chão que estava limpando, torceu o esfregão cuidadosamente e empurrou o carrinho para o armário de limpeza. João, certo? Ele virou. Era a primeira vez que ela dizia seu nome. Sim, senhora. Gostaria de falar com você por um momento. Ele assentiu, rosto neutro. Claro. Importa-se se eu guardar isso primeiro. De forma alguma. Dentro do depósito, entre o cheiro de desinfetante de pinho e o plástico quente, João pendurou o esfregão no gancho, limpou as mãos numa toalha e a seguiu. Caminharam em silêncio por um corredor tranquilo até chegarem à pequena área de descanso atrás da ala executiva. Ninguém mais estava por perto. Fernanda virou-se para ele. Você enviou a tradução. João não respondeu de imediato. Ele a olhou, não com desafio, não com vergonha, mas com uma calma que parecia estar no olho de uma tempestade. Sim. Ela cruzou os braços. Porque anonimamente. Porque eu não queria crédito, ele respondeu. Queria proteção para você, para a empresa, para as pessoas que dependem dela, incluindo eu. Fernanda o estudou. Você poderia ter pedido qualquer coisa. Um aumento, um cargo, reconhecimento. Ele inclinou a cabeça levemente. Não foi por isso que fiz. Então por quê? Os olhos de João não vacilaram. Porque o silêncio seria uma traição. E eu já traí o suficiente de mim mesmo. Isso a fez parar. Ela suavizou. Só um pouco. Você não é apenas um faxineiro. É. Sou agora, ele disse. Mas nem sempre fui. Onde aprendeu alemão assim? Aquilo não era tradução de livro didático. Foi vida? Ele interrompeu gentilmente. E perda. E um pouco de academia, uma vez. Fernanda deu um passo atrás, cruzando os braços. Você sabe o que nos salvou. João assentiu. Sim, e ainda não acabou. As sobrancelhas dela franziram. A cláusula era uma armadilha. Ele continuou. Não apenas técnica. Foi desenhada para parecer legítima, para passar pelo jurídico e conformidade sem levantar bandeiras. Não foi apenas descuido. Foi estratégico. A expressão de Fernanda ficou gélida. Você está dizendo que alguém de dentro. Estou dizendo que alguém ou não leu, ou não se importou em ler. Um instante, depois outro. Fernanda respirou, composta, mas claramente abalada. Eu deveria ter visto. João ofereceu um meio sorriso. Você viu o que deixaram você ver. Pessoas como eu, nós vemos que fica para trás. Ela olhou então, não através dele, não além dele, para ele. Sabe o quão raro é encontrar alguém que diz a verdade sem precisar ser ouvido. João desviou o olhar. É o que acontece quando você passa uma década limpando atrás de pessoas que nunca perguntaram seu nome. Fernanda não falou, mas algo nela mudou. Mais tarde, no departamento jurídico da Bill-Vita, 3 oficiais de conformidade revisaram as cláusulas sinalizadas novamente. A linguagem, enterrada em termos técnicos, exigia um domínio tanto de leis contratuais alemãs quanto de regulamentações de biotecnologia para ser notada. Eles estavam atonitos. Ele deve ter tido treinamento, ou é um gênio, ou ambos. Enquanto isso, no lounge dos faxineiros, João trocava o uniforme por roupas de rua. Ele pegou o celular, viu uma mensagem de Mariana. Como foi seu dia? O meu foi melhor. A aula de arte foi divertida de novo. Te amo. Ele sorriu e respondeu. Bom. Silencioso. Como o tipo que importa. Então, sentou-se no banco gasto, pegou seu diário de couro e acrescentou uma frase. Às vezes, a coisa mais poderosa que você pode fazer é sussurrar a verdade em uma sala cheia de barulho. João, espere. As palavras ecoaram pelo saguão como uma ordem para um soldado, não um faxineiro. João virou-se lentamente, o balde do esfregão ainda em uma mão, a outra segurando um pano úmido. Fernanda Costa estava perto do elevador, os saltos agora silenciosos contra o mármore, sua expressão indecifrável, parte precisão, parte algo mais. Vulnerabilidade.
Ela caminhou em direção a ele, não com seu passo apressado usual, mas com passos medidos, intencionais. Preciso falar com você agora. João olhou para o segurança na recepção, depois para ela. Claro, Dona Fernanda. Fernanda, ela corrigiu. Isso era novo. Ela o levou a uma pequena sala de conferências ao lado. Cheirava a tinta de quadro branco e limpa-vidros com aroma de limão. O cheiro dele, ele percebeu com um traço de ironia. Ela fechou a porta, braços cruzados. Não quero que a imprensa descubra o que quase aconteceu com o acordo alemão, ela disse. Mas também não quero que seja enterrado. O que você fez, o que viu, significa que temos um problema muito maior. João assentiu. Concordo. Fernanda inclinou a cabeça. Então me diga, como um faxineiro, fora do radar, sem presença no LinkedIn, conseguiu superar um departamento inteiro de advogados de contratos e tradutores técnicos? João não piscou. Porque eu não fui sempre um faxineiro. Ela cruzou os braços. Imaginei isso. Eu dava aulas de linguística e interpretação de contratos na Universidade de São Paulo, especializado em linguagem de risco multilingue, especialmente em biotecnologia. Minha esposa ficou doente. Eu me afastei e nunca voltei. Fernanda se encostou na mesa. O que te impediu? Luto. Ele disse simplesmente, e o custo de recomeçar quando seu mundo desmorona. A sala ficou silenciosa. Então, suavemente, ela perguntou, e agora? João encontrou seus olhos. Agora eu limpo suas salas de reuniões. E, aparentemente, salvo sua empresa. Um silêncio se estendeu. Então ela se aproximou, estudando-o. Você poderia ter pedido qualquer coisa. Uma promoção, um título, dinheiro, porque apenas deixar a tradução e desaparecer. Ele deu um sorriso triste. Eu não estava procurando ser encontrado. Fernanda cruzou os braços novamente. Acho que está na hora de você ser. Na manhã seguinte, João foi chamado oficialmente, desta vez para o 43º andar. Ele nunca estivera lá. Era o nível executivo, mármore limpo, arte original nas paredes, ar com cheiro de eucalipto e riqueza. Ele sentou-se diante de 3 pessoas, Fernanda, Rafael Lima, do jurídico, e Tiago Mendes, o diretor financeiro. Ninguém ofereceu café, mas também ninguém o dispensou. Acreditamos que alguém de dentro vazou um rascunho inicial do contrato para nossos parceiros alemães. Rafael começou. Alguém que queria essas cláusulas lá. João assentiu. Suspeitei disso. Tiago interveio. Você tem provas? Não. João respondeu. Mas posso mostrar quais partes foram escritas para parecerem benignas. Não foram traduzidas por máquina. Foram trabalhadas, até mesmo artesanalmente. Ele apontou para uma impressão do documento. Este termo, dote um gavei, não existe em contratos normais. É camuflagem jurídica. Fernanda se inclinou para frente. E como você pegou isso? João a olhou firme. Porque pessoas esquecidas tendem a ler com mais cuidado. Essa frase caiu pesada. Rafael recostou-se, assobiando baixo. Acho que subestimamos nosso faxineiro. Fernanda não sorriu. Ela apenas disse, não, nós julgamos mal nossa empresa. Naquela tarde, enquanto João se preparava para sair, encontrou Fernanda esperando perto da saída sul. Sem comitiva, sem prancheta, apenas ela, de pé no mesmo vento que bagunçava o colarinho dele. Eu te devo algo, ela disse. João balançou a cabeça. Você não me deve nada. Não, ela insistiu, a voz mais firme. Você deve algo a si mesmo, uma chance de parar de ser invisível. Ele inclinou a cabeça, pensativo. Visibilidade é um luxo quando você tem algo a perder. Fernanda deu um passo mais perto. Então, o que você quer, João? De verdade? Ele não respondeu de imediato. Então disse baixinho. Quero que minha filha cresça sabendo que dizer a verdade não exige um palco, apenas a coragem de sussurrar. A expressão dela mudou, mais suave, quase maternal. Você quer proteger sua filha, ela disse. Sempre quis, ele respondeu. Então deixe-me ajudar, ela ofereceu. Estamos construindo uma nova divisão, conformidade internacional,
auditorias multilingues. Precisa de alguém com suas habilidades. Eu te disse, João respondeu. Não estou procurando ser encontrado. Não, Fernanda disse. Mas talvez esteja na hora de parar de se esconder. Naquela noite, João sentou à mesa da cozinha enquanto Mariana terminava o dever de casa ao seu lado. O apartamento estava quente com o cheiro de arroz e banana frita. Ei, pai, ela perguntou sem levantar os olhos. Sim, Mi. Se alguém te desse uma placa nova para o seu trabalho, mas com seu antigo título, aquele que você tinha orgulho, você usaria? João a olhou. De onde veio isso? Ela deu de ombros. Nada, só pensando. Ele pausou. Então disse, só se eu acreditasse que ainda mereço. Mariana olhou, pensativa. Então acho que você merece. E, assim, algo mudou no peito de João. Não orgulho, não ego, reconhecimento e talvez prontidão. João nunca estivera na sala de conferências da diretoria com as luzes acesas. Normalmente, ele estava lá quando a cidade dormia, limpando a superfície brilhante da mesa de mogno de 4 metros, coletando os restos silenciosos da estratégia corporativa. Café frio, canetas esquecidas, um post-it rabiscado aqui e ali. Mas naquela manhã, as luzes estavam fortes, o ar tenso, e cada assento na mesa estava ocupado. Fernanda sentava-se à cabeceira, o olhar fixo na tela atrás dela, onde o documento que João traduzira estava projetado. Ao lado dela, Rafael Lima clicava pelas cláusulas anotadas, linha por linha, expondo a armadilha escondida no contrato como podridão sob mármore. E do outro lado da sala, sentava-se Lucas Ferreira, vice-presidente executivo de parcerias estratégicas. Terno impecável, sorriso confiante, confiante demais. Não estamos acusando ninguém. Rafael começou. Mas o rascunho inicial enviado aos nossos parceiros alemães incluía termos que nunca foram aprovados pelo jurídico ou revisados pela diretoria. O sorriso de Lucas não vacilou. Erros acontecem. Estávamos nos movendo rápido. Era um rascunho comemorativo, não final. Fernanda não piscou. Você enviou um rascunho que dava ao nosso parceiro acesso total aos dados genômicos dos clientes e direitos compartilhados de propriedade intelectual. Isso não é um erro de digitação. É intenção. Lucas recostou-se na cadeira. E onde está a prova? Toda essa investigação se baseia na palavra de um tradutor anônimo. João, sentado na ponta da mesa, levantou a mão. Fernanda assentiu. Vá em frente. Não fui anônimo porque estava me escondendo, ele disse calmamente. Fui anônimo porque não confiava que a verdade seria suficiente. Mas agora confio. Lucas virou-se para ele, com um sorriso sarcástico. E você é? João se levantou. O homem que ensinava essa língua antes que sua equipe jurídica esquecesse como lê-la. A sala ficou em silêncio. João caminhou até a tela e apontou. Este termo, Deutsche Unhochverrächt, não é padrão. Não é nem comum na lei alemã. É fabricado, juridicamente, uma cortina de fumaça. Quem escreveu isso sabia que passaríamos despercebido, a menos que alguém quisesse que estivesse lá. Ele virou-se para Lucas. E, com base nos metadados do seu e-mail, veio da sua máquina. O sorriso de Lucas rachou. Só um pouco. Fernanda cruzou as mãos. Já enviamos tudo para nossa divisão de conformidade. Se confirmarem que foi deliberado, a diretoria votará pela sua remoção. Lucas abriu a boca, depois a fechou. Mais tarde, naquela tarde, Fernanda encontrou João na sala de descanso, olhando pela janela com uma caneca de café preto na mão. Sem açúcar? Ela perguntou. Ele sorriu sem virar. Guardei a doçura para dias melhores. Ela se encostou no balcão. Isso foi impressionante. Não estava tentando ser impressionante, João respondeu. Estava tentando ser ouvido. Fernanda olhou. Você foi, e as pessoas finalmente estão escutando. Uma pausa. Então ela perguntou suavemente. Por que você não ficou no mundo acadêmico? Você claramente tinha tudo. João mexeu seu café. Eu tinha uma esposa doente e um bebê que precisava de um pai mais do que de um diploma. Saí porque o mundo que construí com palavras não podia salvar as pessoas que eu mais amava. A voz de Fernanda suavizou. Sinto muito.
Ele finalmente a olhou. Você não precisa sentir. Eu escolhi o que importava. Ainda escolho. Ela o estudou por um momento. Sabe, promovemos pessoas por muito menos do que você acabou de fazer. Não estou procurando promoção, ele disse. Só paz. Mas você não quer fazer mais. João colocou a caneca na mesa gentilmente. Mas nem sempre é mais alto. Às vezes, a maior diferença é feita por aquele que ninguém espera. Naquela noite, João caminhava com Mariana para casa após sua aula de arte extracurricular. Ela carregava um esboço de carvão debaixo do braço, o rabo de cavalo balançando a cada passo. A dona Fernanda disse que você é famoso agora. Ela brincou. Aparentemente, há um boato de que você salvou sua empresa de um erro de bilhões. João sorriu. Isso é exagero, mas não é mentira. Ele pausou. Não, não é mentira. Mariana sorriu. Você ganhou uma capa ou uma medalha brilhante? Ele riu. Sem capa, só mais papelada. Eles cruzaram um cruzamento silencioso. Mariana olhou para cima. Sabe, eu disse aos garotos malvados da minha classe que meu pai falava 5 idiomas e eles riram. João olhou para baixo. Desculpe-me. Ela balançou a cabeça. Não se desculpe. Eu disse a eles que um idioma é suficiente se você fala com o coração. Ele parou de andar. Aquela frase o atingiu mais forte do que qualquer coisa em um contrato. Você disse isso. Ela assentiu. Ele pegou a mão dela. Então acho que a melhor coisa que já traduzi foi para você. Mais tarde, naquela noite, João sentou-se à janela enquanto as luzes da cidade piscavam como estrelas distantes. Ele abriu seu diário de couro novamente e escreveu: o verdadeiro custo de ser invisível é esquecer seu próprio nome. Mas o presente é lembrar que o valor não precisa de volume. Ele fechou o livro, apagou a luminária e sussurrou para si mesmo. Você não se foi, está apenas se tornando. O elevador tocou no 43º andar com a frieza final de um sino de tribunal. João saiu lentamente, sentindo-se como um homem convocado não para ser questionado, mas para responder por algo sagrado. Ele usava o mesmo uniforme azul marinho de sempre. Sem blazer, sem camisa passada, sem gravata de seda. Apenas João Silva, faxineiro, pai, ex-linguista, parado na borda de um campo de batalha que poucos viriam. A sala à sua frente estava cheia dos figurões da Bill Vita, chefes jurídicos, oficiais de conformidade, líderes de cibersegurança. Fernanda Costa, sentada à cabeceira, flanqueada por 2 membros da diretoria que voaram durante a noite. Na tela atrás dela, brilhava o último documento de análise forense, metadados, carimbos de tempo, log IP, um mapa digital de confiança destruída. Fernanda gesticulou para João sentar, sem apresentações necessárias. Ele sentou-se, calmo e firme, embora suas palmas fossem uma tempestade silenciosa sob a mesa. Rafael Lima abriu. Confirmamos que o documento foi editado fora do protocolo da empresa. As cláusulas inseridas vieram de um dispositivo remoto mascarado por credenciais internas. A trilha termina no IP residencial de Lucas Ferreira. Um membro da diretoria se inclinou para a frente. Já iniciamos os procedimentos de separação, mas isso ainda deixa uma questão. Todos olharam para João. Como você percebeu? Ele não respondeu de imediato, então, suavemente, porque quando você passa anos esfregando o silêncio dos pisos dos outros, aprende a ouvir o que não está sendo dito. Um silêncio seguiu. Alguém rabiscou anotações. Outro assentiu lentamente. Fernanda falou em seguida, a voz mais afiada. Precisamos reconstruir a confiança internamente e com nossos parceiros. Quero que João supervisione a revisão forense de todos os contratos recentes. Silenciosamente. Quero seus olhos em cada palavra, cada cláusula. Um murmúrio. Um executivo franziu a testa. Ele não é credenciado. João respondeu antes que qualquer um pudesse. Não estou pedindo sua confiança. Ele disse simplesmente. Apenas sua atenção. Fernanda se inclinou para a frente. Você terá ambas. Os dias seguintes passaram em um caos controlado. Nos bastidores, João trabalhava com uma intensidade silenciosa que surpreendia as equipes internas.
Ele sentava em mesas normalmente reservadas para consultores externos, marcando contratos com tinta vermelha e anotações manuscritas. Ele nunca pedia pausas para almoço, nunca levantava a voz. Mas quando circulava um parágrafo, as equipes jurídicas prestavam atenção. Uma tarde, enquanto o pessoal jurídico debatia uma cláusula em um novo acordo de colaboração em biotecnologia com uma empresa no Brasil, João se aproximou e apontou. Essa frase aqui, do censo, é uma má representação. Na lei brasileira, implica uma categoria de dados pessoais que, se mal manejada, aciona penalidades constitucionais. Vocês estão usando de um jeito que convida a responsabilidade. Um silêncio caiu. Então o advogado Júnior sussurrou. Ele está certo. Eu deixei passar. João assentiu e se afastou sem comentar. A equipe observou e ele não fala muito. Alguém murmurou. Não precisa. Outro disse. A caneta dele fala por ele. Uma noite, muito depois do sol se pôr abaixo do horizonte, João encontrou Fernanda na sala de descanso de vidro, segurando uma meia xícara de café. Ela não virou quando ele entrou. Eu costumava pensar que ser a pessoa mais inteligente na sala significava sempre ter a resposta, ela disse. Agora acho que significa saber onde procurar. João se encostou no balcão ao lado dela. Inteligência desvanece. Consciência dura mais. Ela olhou finalmente. Você mudou a cultura desta empresa em 2 semanas. Não era minha intenção. É exatamente por isso que importa. Ele tomou seu café, silencioso. Então Fernanda disse, sabe o que mais me chocou? Não que você tenha percebido a cláusula, nem mesmo que tenha traduzido tão bem. Então o quê? Que você poderia ter se salvado 1 década e não o fez. João não se intimidou. Eu me salvei, ele disse baixinho. Só não de uma forma que coubesse na manchete de outra pessoa. Naquela noite, quando chegou em casa, João encontrou Mariana no chão, com tinta espalhada pelos cotovelos, sua tela cheia de tons dourados e sombras longas. Seu cabelo está uma bagunça, ele brincou, passando por cima de toalhas de papel. Estou experimentando o caos, ela respondeu sem olhar para cima. Ele sentou ao lado dela. Como está indo? Ela olhou de lado, afastando a franja com o pulso. A dona Fernanda disse que meu trabalho agora tem emoção. Ela perguntou o que mudou. João sorriu. E o que você disse? Que meu pai começou a dizer a verdade em voz alta novamente. Ele engoliu em seco. Então ela lhe entregou um papel dobrado. O que é isso? Um concurso. Mostra de alunos e pais. Querem uma história escrita combinada com arte visual. Pensei que talvez pudéssemos fazer juntos. João abriu o formulário, verificou o prazo e sorriu. Não sei, Mariana. Não escrevo nada que não esteja enterrado em notas de rodapé há muito tempo. Ela sorriu. Então talvez esteja na hora de alguém ler o que você realmente pensa. Ele a olhou. Sua esperança, sua fome, sua fé. E, pela primeira vez em anos, ele se sentiu pronto para falar com seu nome ligado. Mais tarde, sozinho à janela, João abriu seu diário de couro e escreveu. Às vezes, a guerra não é lutada com punhos, votos ou dinheiro. Às vezes, é vencida quando alguém finalmente escuta o homem que nunca levantou a voz. Ele fechou o livro, mas não a história que ainda estava se desenrolando. A manchete caiu na terça-feira de manhã como um trovão em uma sala silenciosa. Executivo da Biovita renuncia em meio a escândalo de contrato. Fonte interna previne violação de bilhões. O artigo não nomeava João, mas a frase fonte interna com fluência linguística e jurídica foi suficiente para acender sussurros em cada canto da empresa. Pela primeira vez em anos, o faxineiro de olhos quietos não era invisível. Ele era suspeito. E, ainda assim, ninguém o confrontou diretamente. Sem apontar dedos, apenas acenos. Olhares sustentados por tempo demais. Conversas se paravam quando ele entrava na sala de descanso. A estranha reverência cautelosa dada não a um herói, mas a alguém que as pessoas não sabiam ao certo como agradecer. Fernando encontrou mais tarde naquele dia na sala de arquivos, sentado de pernas cruzadas no chão, folheando contratos antigos como se fossem peças de um quebra-cabeça não resolvido. Você não é obrigado a fazer isso, ela disse suavemente da porta. João não olhou para cima.
Eu sei. Ela entrou, os saltos silenciosos contra o linóleo, e sentou ao lado dele sem pedir. Há algo sobre tinta no papel, ele disse. É honesto. Você não pode apagá-lo. Ou você quis dizer o que escreveu, ou não quis. Fernanda pegou um contrato, leu uma linha, então olhou para ele. Sabe o que estão dizendo sobre você. João deu de ombros. Sou faxineiro há 11 anos. O silêncio não me assusta. Ela sentiu, mas a visibilidade sim. Ele pausou. Não é o holofote que temo. São as sombras que o seguem. Fernanda ficou quieta por um momento. Então, pegou na bolsa um envelope selado. Dentro, havia um cheque. João abriu e imediatamente começou a balançar a cabeça. Não, ele disse firmemente. Isso não é necessário. É merecido. Fernanda respondeu. Não é um bônus, não é uma recompensa. Você disse uma vez, traduza isso, meu salário é seu. Eu disse como brincadeira. Você respondeu com sua integridade. Então, isso sou eu, honrando a promessa. João olhou para o papel. 1,5 milhão de reais. Mais do que ele ganhará nos últimos 8 anos combinados. Ele piscou duas vezes, e então dobrou o cheque de volta no envelope. Não preciso de caridade. Fernanda não se abalou. Isso não é caridade. É responsabilidade. Minha. Eles sentaram em silêncio. Então Fernanda acrescentou, a voz mais suave. Tem mais. Gostaria de oferecer a você um cargo. Ele não reagiu. Nossa divisão internacional está sendo reconstruída. Estamos indo para auditorias linguísticas internas. Chega de suposições terceirizadas. Quero que você lidere isso. João finalmente virou para ela. Você quer um faxineiro com um passado morto para chefiar sua conformidade global. Quero o único homem nesta empresa que viu a verdade antes de qualquer outro. Ele sustentou o olhar dela por um longo momento, então disse, você não sabe tudo sobre mim. Não estou oferecendo isso porque sei tudo, ela respondeu. Estou oferecendo porque sei o suficiente. Naquela noite, João sentou com Mariana à mesa da cozinha. O cheque descansava entre eles, intocado. Ela o encarou, olhos arregalados. Pai, isso pode mudar tudo. Ele assentiu. Eu sei. Você poderia finalmente nos tirar daqui. Talvez até voltar a dar aulas, ou escrever seus próprios livros, ou aceitar aquele emprego se quiser. João sorriu para ela. E o que você faria? Mariana sorriu. Eu compraria todas as cores de aquarela que vendem na Calunga e talvez uma daquelas tablets de desenho com caneta. Ele riu. Sonhos grandes, hein? Aprendi com o melhor. As palavras dela o aqueceram mais profundamente do que a sopa fumegando entre eles. Então ela disse, mais suavemente, por que você está hesitando? Ele a olhou. Porque por tanto tempo construí minha vida sendo pequeno. E agora que a porta está aberta, não sei quem sou quando passo por ela. Mariana estendeu a mão e tocou a dele. Você é meu pai. Isso sempre foi mais que suficiente. Na manhã seguinte, João se encontrou com Fernanda no terraço da Bill-Vita, um lugar tranquilo que poucos funcionários usavam. O vento puxava seu colarinho. O cabelo dela dançava na brisa, solto pela primeira vez. Ele entregou o cheque a ela. Não vou aceitar isso. Ela abriu a boca para protestar, mas ele levantou a mão. Não porque não é justo. É, mas porque há algo mais valioso que você pode me dar. As sobrancelhas de Fernanda se ergueram. Diga. Uma oferta que não me transforme em garoto propaganda. Um trabalho que me deixe trabalhar nas sombras se eu escolher. Privacidade, propósito e mais uma coisa. Continue. Chega de piadas às custas das pessoas invisíveis. Não só eu, qualquer um. A garganta de Fernanda moveu-se enquanto ela engolia. Você tem minha palavra. João estendeu a mão. Ela a apertou. Sem câmeras de imprensa, sem aplausos, apenas um pacto silencioso entre duas pessoas que outrora estavam em lados opostos de uma porta trancada e finalmente escolheram abri-la. Naquela noite, João tirou sua antiga maleta universitária do armário. Estava empoeirada. Dentro,
Atrás de uma rubrica de prova esquecida, ele encontrou uma foto dobrada de Ana segurando Mariana, bebê nos braços. Ele a encarou por um longo tempo. Então, colocando a foto gentilmente na escrivaninha, sussurrou: "Acho que estou pronto agora." E, pela primeira vez em mais de uma década, ele quis dizer isso. João Silva ajeitou as mangas de sua camisa cinza, ainda simples, ainda limpa, mas não mais parte de um uniforme. Ele não estava limpando pisos naquela manhã. Estava entrando em uma sala cheia de pessoas com títulos. E, pela primeira vez em mais de uma década, ele era aquele por quem esperavam. O novo espaço de trabalho no 37º andar era modesto. Sem placas douradas, sem mesas de vidro exageradas, apenas uma sala com linhas limpas, luz natural e 2 quadros brancos já meio cheios de termos em 6 idiomas. No centro, havia uma mesa longa onde linguagem encontrava lei. Seu nome não estava na porta. Isso era intencional. Mas a cadeira à cabeceira da mesa, essa era dele agora. Fernanda honrara cada palavra do acordo. Sem publicidade, sem comunicado à imprensa. O título era vago, consultor de integridade linguística, mas o trabalho era afiado. Ele revisava cada contrato internacional antes que chegasse aos olhos dos executivos, não por gramática, por perigo. Ele o salvou 2 vezes na primeira semana. Naquela tarde, enquanto João enchia sua caneca de café no lounge executivo, ele avistou Fernanda do outro lado da sala. Ela estava sozinha à janela, celular em uma mão, indecifrável como sempre. Ele hesitou, então caminhou até ela. "Tenho que admitir", ele disse suavemente, "essa é a promoção mais silenciosa que já vi." Fernanda olhou para cima, um leve sorriso puxando a borda da boca. "Você pediu por silêncio." Ele arqueou uma sobrancelha. "Não pedi por invisível." Ela tomou um gole de chá. "Você não é mais invisível." Ele olhou ao redor. "Alguns dias, não sei o que sou." Fernanda virou-se para ele, a voz calma, mas direta. "Você é o homem que nos lembra que a excelência nem sempre usa um título e que o silêncio não é ausência. É precisão." João piscou. Então assentiu. "Essa é uma boa frase." "Eu peguei emprestada", ela respondeu, "de algo que você disse no seu primeiro dia aqui." Ele riu. "Então agora você está me citando para mim mesmo." Fernanda sorriu. "Só as melhores frases." Naquele fim de semana, João e Mariana sentaram-se de pernas cruzadas no chão da sala, de costas para o sofá. Entre eles, havia um grande cartaz, conjunto de aquarela e um emaranhado de lápis coloridos. "Ainda não sei por que você quer que eu seja a parte que escreve este projeto", João disse. Mariana sorriu. "Porque suas histórias são melhores que meus diálogos." Ele apontou para o esboço da raposa dela. "E sua raposa tem mais emoção que metade dos personagens em salas de diretoria." Ela sorriu radiante. "Então, qual deve ser nosso tema?" João pensou por um momento, então escreveu lentamente no topo da página: "O que você não vê." Mariana leu em voz alta. "Isso é poderoso." Ele a olhou. "É tudo o que sempre fui." Eles trabalharam em silêncio por um tempo, pai e filha construindo uma história que misturava cores, palavras, sombras e luz. João escreveu um trecho curto sobre um faxineiro que já foi professor e uma garota que achava que precisava ser barulhenta para ser vista. Mariana desenhou um par de sapatos, um pequeno, um grande, caminhando lado a lado por uma calçada rachada que florescia com flores silvestres. Na semana seguinte, Fernanda convidou João para almoçar em um lugar tranquilo perto do escritório. Sem ternos, sem arquivos, apenas 2 pessoas e uma mesa entre elas. Ela lhe entregou uma pasta fina. "O que é isso?" ele perguntou. "Um contrato de consultoria. A longo prazo, totalmente remoto se você quiser. Melhor salário, melhores horários." João arqueou uma sobrancelha. "Por que eu de novo?" Fernanda se inclinou, a voz baixa, mas firme. "Por que em um mundo cheio de vozes gritando por atenção, você escutou o que os outros perderam? E então agiu, não para ser visto, mas para proteger. Esse tipo de integridade não vem com diploma, vem com caráter." Ele não respondeu de imediato. Então disse: "Vou pensar sobre isso." Ela assentiu. "Tome seu tempo." Mas ele acrescentou:
Só se a primeira linha do contrato disser, sem piadas às custas dos invisíveis. Fernanda sorriu. Já está incluído. Naquela noite, Mariana terminou seu projeto e o colocou em uma pasta de papel pardo. Enquanto João apagava a luz da cozinha, ela o parou. Ei, pai. Sim. Ela hesitou. Então disse, eu costumava pensar que ser pequeno significava ser sem importância, mas agora acho que ser pequeno significa apenas que você cabe em lugares que outras pessoas nem notam, e às vezes é aí que o verdadeiro trabalho acontece. João a olhou com olhos cheios de admiração silenciosa. Você não está apenas crescendo, ele disse. Você está florescendo. Ela riu. Bem, você finalmente está se regando também. Ele sorriu, e pela primeira vez acreditou nela. Mais tarde, enquanto a cidade mergulhava no crepúsculo, João sentou à janela com seu velho diário de couro. Ele abriu uma página em branco e escreveu: algumas portas não precisam ser chutadas para abrir. Algumas só precisam de uma batida silenciosa e alguém corajoso o suficiente para atravessá-la. Ele fechou o diário. Lá fora, Mariana colou o projeto de arte na geladeira, e nesse simples ato, uma criança celebrando um pai, João Silva foi visto, pleno e finalmente, por exatamente quem ele sempre fora. Estava chovendo suavemente naquela noite, não o tipo de chuva raivosa que castiga janelas, mas a chuva pensativa que parece ouvir enquanto cai. João sentou na varanda do apartamento, pernas esticadas, diário aberto sobre os joelhos. Dentro, Mariana assistia a um documentário antigo sobre línguas ameaçadas, sua mais recente curiosidade. De vez em quando, ele a ouvia murmurar algo em português, depois repetir em inglês, e então esboçar ao lado da frase. Ele sorriu. Ela herdara mais do que seus olhos. Ele passou os dedos sobre a frase que acabará de escrever. Legado não é sobre ser lembrado. É sobre o que você passa adiante sem precisar ser. Ele pausou, então riscou. Algo ainda não parecia completo. A batida veio por volta das 21h15. João abriu a porta e encontrou Fernanda lá. Guarda-chuva dobrado, a chuva ainda batendo no colarinho de seu casaco. Você disse sem surpresas. Ele disse, surpreso. Eu menti, ela respondeu, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Ele deu um passo de lado. Ela entrou, os olhos percorrendo o espaço pequeno e quente, cheio de desenhos de Mariana e o aroma de chá de canela. Mariana olhou do sofá. Dona Fernanda. Fernanda sorriu. Oi, artista. Ouvi dizer que seu pai está colaborando com um gênio. Mariana corou e correu para o quarto, murmurando algo sobre retoques finais. João arqueou uma sobrancelha. Tudo bem. Fernanda assentiu. Na verdade, acabei de vir de um jantar da diretoria. Me pediram para falar sobre liderança. Comecei a escrever um discurso. Então parei, porque percebi que tudo o que queria dizer já ouvi alguém dizer melhor. Ele cruzou os braços. Não vou fazer discursos. Eu sei, ela disse, mas talvez você tenha feito um esse tempo todo, apenas aparecendo. Eles sentaram à mesa. Fernanda pegou o celular e tocou uma vez. Gravei algo. Não para a diretoria, para mim. Ela apertou play. Era a voz de João, gravada de uma sessão de treinamento com a equipe de conformidade naquela semana. Linguagem é mais que tradução. É confiança. É a promessa de que o que você diz, eu carrego com cuidado, e o que eu digo, você ouvirá sem distorção. João encarou o celular. Não sabia que você gravou isso. Não queria esquecer, Fernanda disse suavemente. Uma pausa. Ela olhou então, não como executiva, nem mesmo como colega, mas como uma mulher que observava silenciosamente, aprendendo. Acho, ela disse, que por muito tempo confundi controle com clareza. Mas sua voz falhou levemente. Você me ensinou que quietude não significa incerteza. Às vezes, só significa escutar. João não respondeu de imediato. Então disse, você uma vez perguntou se eu queria fazer mais. Ela assentiu. Ele olhou ao redor da pequena cozinha, o armário torto, a lâmpada que piscava a cada terceira noite. Então para ela, para o jeito que suas mãos haviam relaxado. Para o jeito que ela não tentava mais preencher o silêncio. Não quero mais, ele disse. Quero real. Ela encontrou seus olhos, e dessa vez também não preencheu o silêncio. Mais tarde,
Naquela noite, depois que ela saiu, João colocou Mariana na cama. Gostou da visita? Ele perguntou. Mariana assentiu. Ela sorriu mais hoje à noite. Está aprendendo como? Com você, ele riu. Talvez um pouco de nós dois. Ela puxou o cobertor até o queixo. Pai. Sim. Acho que nunca tive tão feliz. João pausou. Então se ajoelhou ao lado dela, afastando um cacho de seu rosto. Não é felicidade, Mi. É paz, e isso levou um tempo danado para conquistar. 2 dias depois, Mariana e João estavam diante do auditório do centro comunitário, esperando seus nomes serem chamados. Pais e filhos enchiam os assentos. Projetos de arte forravam as paredes como janelas para outros mundos. O apresentador bateu no microfone. A seguir, temos uma entrada conjunta de Mariana Silva e seu pai, João Silva. A peça deles é intitulada O que você não vê. Mariana apertou a mão de João. Pronto, ele sussurrou. Não, ela sorriu. Mas vamos fazer mesmo assim. Eles subiram ao palco. Mariana começou. Esta é uma história sobre um faxineiro que já foi professor e uma garota que achava que precisava ser barulhenta para ser vista. Risos, aplausos leves. João continuou. É sobre o que acontece quando as palavras deixam de ser armas e começam a se tornar pontes. Eles leram sua peça, curta, simples, cheia de coração. Uma história sobre silêncio e verdade, sobre perda e redescoberta, sobre como algumas pessoas encontram coragem para falar e outras encontram coragem para ouvir. Quando terminaram, a sala ficou em silêncio. Então vieram os aplausos, não estrondosos, mas calorosos, sustentados, sentidos. Depois, enquanto caminhavam sob o brilho suave dos postes de rua, Mariana disse: "Foi melhor do que eu esperava." João sorriu. As coisas boas geralmente são. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia ao redor deles, João sentou à escrivaninha, diário aberto. Ele não escreveu muito, apenas uma linha. Quando as palavras se tornam sentimentos e os sentimentos se tornam ações, é quando uma vida começa a significar algo. Ele sublinhou uma vez, então fechou o livro suavemente. 1 ano depois, o escritório no último andar da Bill-Vita havia mudado. O layout era o mesmo. Linhas limpas, madeira quente, janelas altas se molduravam o horizonte da cidade como uma pintura, mas a energia era diferente, mais silenciosa, mais humana. Havia risos nos corredores agora, não forçados, não nervosos, mas reais. O tipo que vem quando as pessoas se sentem seguras. E no coração de tudo isso estava João Silva. Seu escritório ficava escondido no fim do corredor, atrás de uma porta de vidro fosco que não ostentava um título grandioso, apenas uma placa simples: Escritório de Integridade Linguística. Mas dentro da gaveta da escrivaninha, sob um bloco de notas e um diário de couro gasto, havia um presente que ele ainda não montara: uma placa de identificação. Dr. João Silva, diretor de Linguística e Assuntos Culturais Internacionais. Abaixo, uma nota manuscrita de Fernanda. Sua escolha se usar isso. De qualquer forma, você é visto agora. Ele passava o dedo pelo gravado às vezes. Não com frequência, apenas o suficiente para lembrar a si mesmo que o reconhecimento não precisava ser barulhento para ser real. Naquela tarde, Mariana passou pelo escritório após a escola, a mochila pendurada em um ombro, uma pilha de papéis na mão. Você está atrasada. João brincou enquanto ela se jogava no sofá. Você está adiantado, ela retrucou, sorrindo. Ele arqueou uma sobrancelha. Touché. Ela lhe entregou os papéis. Nossa história foi publicada no Jornal do Distrito. Querem que falemos no evento de alfabetização do próximo mês. João examinou as páginas, sua voz suavizando enquanto lia a linha inicial novamente. Nem todos os heróis usam distintivos. Alguns apenas carregam chaves e mantêm as luzes acesas depois que todos foram embora. Ele a olhou. Você escreveu isso. Eu senti isso, Mariana respondeu, mais séria agora. Você viveu isso. Ele sorriu. Talvez nós dois tenhamos vivido. Naquela noite, eles caminharam juntos até o jardim comunitário, um ritual semanal agora. Mariana regava as dedaleiras e cravos enquanto João podava a hortelã selvagem que invadia os tomates. Tornará-se esse lugar de paz, de crescimento, não apenas para plantas,
mas para corações há muito silenciosos. Enquanto trabalhavam em silêncio companheiro, Fernanda chegou com uma cesta de piquenique e uma manta dobrada. Você está atrasada? João chamou. Ela sorriu. Ela pega isso de mim. Eles estenderam a manta perto da árvore de pêssego e passaram sanduíches e frutas. Mariana se esparramou de bruços, esboçando algo enquanto os adultos tomavam café de garrafas térmicas. Lembra da primeira vez que sentamos sob esta árvore? Fernanda perguntou. João assentiu. Você trouxe arquivos. Eu trouxe ceticismo. Ela riu. Você também trouxe as melhores edições de contrato que nossa equipe já viu. Ele a olhou, mais quieto agora. Você me viu antes que eu estivesse pronto para ser visto. Isso importou. Fernanda encontrou seu olhar. Você me ensinou a olhar. Uma longa pausa. Então ela disse, você já vai pendurar aquela placa de identificação. João sorriu. Gosto de saber que está lá, mas, para ser honesto, gosto mais de merecê-la. Enquanto o sol mergulhava atrás do horizonte da cidade, João observava Mariana correndo atrás de vagalumes perto da cerca, sua risada elevando-se na luz dourada. Ele virou-se para Fernanda, a voz baixa. Sabe o que aprendi mais este ano? Ela se inclinou. O quê? Que a cura não parece fogos de artifício. Parece confiança construída lentamente, silenciosamente, um momento honesto de cada vez. Ela sentiu. E a War? João olhou para a mão dela. Então, lentamente, alcançou-a, dedos entrelaçados. Sem performance, sem medo. Amor, ele disse, parece aparecer mesmo quando você tem todos os motivos para fugir. Ela apertou sua mão, e naquele silêncio compartilhado, tudo o que não foi dito foi compreendido. Mais tarde, naquela noite, depois que Mariana adormeceu na volta para casa e Fernanda deu um beijo na bochecha de João antes de subir, João ficou sozinho na bancada da cozinha. Ele abriu a gaveta, pegou a placa de identificação, encarou-a por um longo momento, então, gentilmente, reverentemente, colocou-a na estante ao lado de seu antigo certificado de ensino e a primeira história publicada de Mariana. Ele não precisava que o mundo soubesse, mas precisava saber que agora acreditava nisso, que ele viverá pela escuridão e escolhera voltar à luz, não por aplausos, mas por legado. Por ela, por eles, pela voz silenciosa dentro dele que esperara pacientemente para ser ouvida. Para aqueles que já se sentiram invisíveis, seu valor não diminui no silêncio. Sua verdade não expira na sombra. E um dia, quando você menos esperar, alguém olhará para você com olhos que finalmente veem. E, naquele momento, tudo começará novamente. João fechou o diário, colocou-o gentilmente ao lado da placa de identificação e apagou a luz.